E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alunos InstaPower, chegou o momento. Eu sou Priscila Garcia, sou redatora de textos e também copywriter, que é aquele redator que utiliza de persuasão em seus textos. Então, nada mais do que justo de eu ensinar algumas técnicas para vocês na hora de vocês fazerem as legendas. Eu sei que vocês já estavam ansiosos por essa aula e eu também, tá? Então, assim, para a gente começar muito bem, eu preciso enfatizar que para as redes sociais o que importa, na verdade, se não o que importa mais, mas o que chama mais atenção do seu público é a imagem ainda, tá? É do brasileiro aquela coisa de não gostar muito de ler, né? Então, a pessoa gosta da imagem, aí sim ela vai para a legenda, né? Então você pensa bem na imagem, só que assim, não é porque a imagem chama mais atenção que a legenda também ela não precisa ter uma certa importância, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque você pode tanto conseguir vender por conta de uma legenda, quanto não, sabe? Tipo, a pessoa tá bem animada ali para venda e ela vai ler a legenda e ela se desanima. Então, assim, existem várias falhas na comunicação de redes sociais, né, entre a empresa, enfim, o profissional e os leitores, né, o pessoal ali que está, né, os seguidores. E quando eu falo em problemas, eu não estou falando apenas de ortografia, né? Então, assim, você escrever certinho, corretamente, né, é algo bom até certo ponto, mas eu vou falar isso mais adiante. É bom, no entanto, você tem que reparar outros detalhes que são mais relevantes do que apenas a ortografia, tá? Então, para agora, a gente vai entrar no assunto sobre os links, para você que já está estudando ali com o Jackson no InstaPower, provavelmente você já saiba que o Instagram ele não tem como você colocar um link para a pessoa clicar. E isso acaba dificultando no sentido do link direto do WhatsApp. Então, assim, eu acho super mega interessante as postagens quando você coloca um produto, você já vem ali no finalzinho colocar o telefone da sua loja, o WhatsApp da sua loja e o endereço. Eu acho isso mega interessante se você já não colocou na imagem. Mas as pessoas gostam de praticidade. Então, como o Jackson já fez uma aula sobre bio, já deu bastante dicas, e eu também preciso enfatizar aqui que eu gosto muito de utilizar a bio para colocar um link pro WhatsApp. Por quê? Porque você pode colocar lá, ó, faça, por exemplo, se é uma pizzaria, faça seu pedido aqui, as mãozinhas assim indicando e coloca o link lá na bio do perfil. É muito mais rápido do que a pessoa pegar o celular, ter que salvar o número e depois ligar. Então, para isso ficar mais dinâmico, se você preferir colocar o link assim como eu gosto de fazer, na bio, então na sua legenda você vai colocar o telefone como número mesmo, WhatsApp, número tal, ou link direto na bio, ou clique no link da bio para ser redirecionado para o nosso WhatsApp. Enfim, você pode usar esses termos na sua bio, na sua legenda. Como está no InstaPower, nós temos que vender a solução e não apenas o produto, então não adianta você encher de especificações sobre o produto. Eu gosto muito de trabalhar com 3 especificações do produto que são mais relevantes, né? Porque tem detalhes que as pessoas nem entendem, né? Por exemplo, você falar de uma roupa que ela é 90% poliéster e tantos algodão e tantos, tá, mas vai combinar com por exemplo, a calça jeans que a pessoa já comprou para ir numa festa? Então, assim, sempre é bom você pensar nisso. E falando nisso, eu já aproveito o gancho para falar sobre o tamanho das legendas, né? Que sempre é uma pergunta frequente que eu recebo, né? Qual o tamanho ideal, enfim. É assim, gente, tudo depende, porque, por exemplo, se você usa o seu Instagram
né, aliado a um marketing de conteúdo, que é fazer um pouco de conteúdo ali para os seus seguidores e não só publicar produtos, que isso é o mais legal. Por exemplo, se você é um vendedor de piscinas, você faz uma publicação mostrando uma piscina que você vende de fibra ou enfim de outra coisa. No outro dia você coloca um conteúdo sobre 5 dicas para manter a sua piscina limpa o mês inteiro. Então, assim, isso engaja, as pessoas começam a procurar o seu perfil também para se inteirar sobre o assunto, né? E com isso elas podem sim se interessar e comprar. Então, se você faz esse tipo dessas duas postagens de produto e conteúdo, eu indico assim, para produtos, entre 10 e 30 palavras são é o ideal, na verdade, para você tá passando a mensagem de forma assertiva, né? Que seria aquele jeito que a pessoa sente que nem faltou e nem passou demais. Se for de conteúdo, aí você pode fazer um pouquinho maior, porque a pessoa ela vai usar aquilo ali para se informar. Então, se você comprometeu a fazer um conteúdo, você não pode fazer uma coisa muito rasa também, que a pessoa já vai saber, ela vai começar a ler, vai ver que aquilo ali ela já sabe e vai sair da página do post, tá? Então, eu diria que entre 10 e 30 palavras para divulgar um produto é o ideal. Eu gostaria de falar também, por exemplo, se for legendas para interação, né, às vezes é uma piadinha que você vai colocar ali, um meme, chegou segunda-feira, um bom dia, dispensa textão, não precisa, né, a não ser que você queira passar alguma mensagem diferente para os seus clientes, tá? Não só um bichinho ali, uma linha no máximo já é o interessante. Se você colocou algo na imagem, não é necessário você reforçar na legenda, senão fica muito repetitivo. Você já colocou uma coisa na legenda, na imagem, você não precisa colocar na legenda novamente. Feito? Vamos falar um pouquinho agora sobre textos escaneáveis. O que seria isso? Textos escaneáveis são textos que trazem uma melhor experiência para o usuário. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu gosto muito de ler textos que não tem um parágrafo muito grande, que a gente sabe separar com vírgula ou com ponto. Porque se você pegar e for ler o texto que você escreveu na legenda e você se sentir ofegante, tipo, terminou de escrever, lê em voz alta. Se você ficou meio ofegante de ler, é porque vai cansar também a pessoa. Então, é sempre ideal, por exemplo, você falar das coisas que você na legenda, né, que você está vendendo. Então você separa os bloquinhos ali, tipo assim, faz um parágrafo, né, dá um espaço, coloca embaixo, coloca outra coisa, para não ficar muito, sabe, carregado a pessoa ler. Então assim, e sempre finaliza com uma chamada para ação, né, que a gente chama de CTA. Por exemplo, você fez o texto pequenininho ali, no final você coloca, quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo tal, passa o telefone. Ou quer saber mais? Clique no link da bio. Porque você está dando um tom imperativo para a pessoa. E isso é incrível, porque as pessoas inconscientemente, eu que estudo neuromarketing, né, que é a parte do cérebro para vender, isso é muito fundamental. Quando você vai vender algo, você dá a ordem. Porque mesmo que a pessoa pense, não quero comprar isso agora, mas o cérebro registrou, tá? Aí, sobre ainda os textos escaneáveis. Deixa eu colocar aqui. Você pode estar usando espaço, porque assim, para você colocar um parágrafo embaixo do outro, o Instagram ele não entende. Então você pode usar pontinhos, você escreveu ali, coloca um pontinho, dá um enter ali, ou traço, ou até mesmo um caráter especial, que é tipo um espaço que você pode estar acessando alguns sites para conseguir esse tipo de caráter. Porque senão sua legenda vai ficar toda torta. Por exemplo, você fez uma lista de coisas ali. Na hora que você está escrevendo, pode até ser que ela fica com a formatação igual você quer, uma coisinha embaixo da outra. A hora que você publica, o Instagram ele junta tudo num bloco só e vai ficar bem esquisito. Eu sei se você já viu algumas legendas que
estavam bem assim, com a formatação bem errada mesmo. Então isso aí não é legal, tá? Na hora que a pessoa vai ler, isso passa um pouco de despreparo. Sobre textos erros ortográficos, isso eu tenho que falar, você não precisa ser um expert em português, né? Até porque nossa língua é uma das mais difíceis de se falar e principalmente escrever do mundo todo, tá? Mas assim, se atentem com algumas coisas básicas, tipo vírgula, ponto, acento, confusão entre C cedilha, S. Ficou em dúvida entre alguma palavra? Vai lá e pesquisa no Google para ver antes de você colocar algum erro. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tinha uma funcionária que fazia os textos para ela e tinha um bolo caseiro, né? Então tinha um bolo de prestígio que ia coco. E aí na hora a funcionária colocou bolo de coco, só que o acento ficou no outro O, então ficou tipo bolo de cocô, né? Então assim, ficou muito esquisito por conta de um acento. Aí os clientes, ao invés de reparar na mensagem que ela queria passar, começaram a escrever lá sobre o cocô que ela tinha escrito. Então, tipo, perdeu um pouco o objetivo da mensagem. Então, se atentem bastante a isto, tá? Assim, não precisa escrever tudo, né, muito certinho, porque você vai ter que reparar também no tom da mensagem que você quer passar. Por exemplo, ó, eu até coloquei aqui, eu descubro o tom das suas redes sociais, por exemplo, negócios mais formais, uma linguagem mais culta. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas para adolescentes e jovens, você não vai falar lá tudo, sabe? Tipo, ai, tudo sério. Não, vale você colocar lá um hashtag sextou, vamos lacrar hoje, menina, sabe? Aquela linguagem mais informal mesmo. Então, assim, estude o tom, quem são as pessoas que você quer atingir, porque o público-alvo realmente ele importa muito na hora de você escrever uma legenda. Né? Porque, por exemplo, um médico ele não vai colocar lá hashtag sextou pacientes. Tipo, vai ficar muito esquisito e vai perder a credibilidade dele. Então, assim, vale você pensar sobre isso. Falando um pouco sobre emojis agora, já estamos chegando ao fim da nossa aula. Eles são necessários? São. Mas se atentem também para você não entupir de emoji ali a sua legenda, porque isso vai dificultar a leitura. Então, assim, coloca uma setinha, um bichinho dando risada, né, um coraçãozinho, alguma coisa que tenha a ver com o texto, porque isso ajuda também na experiência do leitor, ele ficar mais interessado, porque a gente é muito visual, então quanto mais desenho estiver ali, é melhor, mas não precisa exagerar, tá? Então é interessante, mas sempre você tem que pensar em quem é o público, porque igual eu falei, um médico sério, né, enfim, uma clínica, pode usar emoji? Até pode, né? Mas assim, até que ponto isso vai perder a credibilidade ou vai ficar com um tom que a pessoa vai entender o recado, né? Então é isso que você deve se tentar. Agora, sobre as hashtags, tá, gente? Isso aí é uma coisa que eu sei que o Jackson já falou no InstaPower, é só para reforçar mesmo. Hashtags, não adianta você colocar uma hashtag lá irrelevante, entendeu? Você tem que usar as buscas do Instagram lá no pesquisar e ver as hashtags que tem a ver com o post, né? As que estão sendo mais usadas. Tem como você ver a quantidade de pessoas que usaram aquela hashtag, né? Porque assim, às vezes você vê a pessoa colocando hashtag sou mais eu, hashtag família feliz 2019, tipo assim, uma hashtag longa que ninguém usaria e aquilo ali vai se perder, vai ser irrelevante. Então a gente tem que aprender a usar as hashtags para ajudar a venda e não ficar um post poluído lá, cheio de coiseira, tá? Então assim, não ignore a ortografia das hashtags. Uma coisa muito legal de você reparar é sobre os acentos. Por exemplo, algumas palavras que têm acentos, tem muitas pessoas que na hashtag não colocam acento. Isso você tem que reparar se a palavra com acento ou sem acento, qual que está sendo utilizada mais. Geralmente a pessoa ela não usa muito a palavra escrita com acentos em hashtags. Então você sempre tem que, é sempre uma pesquise. Se você vende artesanato, né, você vai colocar lá lã, por exemplo, blusas de lã, blusas de tricô,
você vai lá e pesquisa se o tricô com acento está sendo mais usado ou se, por exemplo, a lã sem acento está sendo mais usada, tá? Igual eu falei, hashtags que tenham a ver com o post e não escreva hashtag longas demais também, tá? Então, o ideal é assim, por exemplo, uma hashtag universal, por exemplo, se é artesanato que você vende, hashtag artesanato. Aí é uma mais específica, se você faz de coisas de biscuit, hashtag biscuit. Se você faz lembrancinhas de biscuit, hashtag lembrancinhas de biscuit. A sua cidade, né? Também é interessante você colocar a cidade que você mora, né? Então, hashtag, sei lá, né? Por exemplo, São Paulo, hashtag São Paulo. Por exemplo, umas 11 hashtags, igual o Jackson falou, é o máximo, mas assim, sempre tenham ciência de colocar a quantidade ideal, sabe? Não polui o post. E outra coisa, sobre a hashtag, dá uns espacinhos ali entre o texto e a hashtag que você colocou, porque para não ficar ali no meio do texto que você colocou, sabe? Então, assim, dá uns espaços lá, joga ela um pouco lá mais para baixo, né? Elas ajudam muito, sim, a engajar. No entanto, você deve fazer isso com consciência, tá? E sempre, gente, pensam como se você fosse o seu cliente, como você gostaria de estar lendo ali sobre aquele produto, sobre aquele texto. Eu acho assim que tudo a gente tem que aprender a se colocar no lugar do nosso público e do nosso cliente, porque são eles que vão comprar a nossa ideia, comprar nossos produtos. Então a gente tem que aprender a pensar um pouquinho como eles também. A gente está chegando ao final da nossa aula, eu vou soltar esse vídeo para vocês e eu gostaria muito que vocês deixassem suas dúvidas. Eu posso responder para vocês assim, enquanto mais especificamente, né, sobre o nicho de cada um, tá bom? É isso, eu espero que vocês aprendam a fazer legendas incríveis e que elas ajudem, né, vocês a venderem mais, porque realmente as palavras, elas são poderosas. Elas têm muito poder, elas podem te ajudar e é incrível isso, tá bom? Até mais, beijo, tchau, tchau, galera!